Hello guys, how you doing? No vídeo de hoje a gente vai falar sobre possessive adjectives, adjetivos possessivos. No português, eles são conhecidos como pronomes possessivos, tá? Mas no inglês, eles são considerados adjetivos por conta da estrutura, da forma como a gente usa eles, tá? Então, primeiro eu vou apresentar aqui para vocês quais são. Toda vez que eu for dona de algo, I, o possessivo que eu vou usar vai ser my, tá? Não importa o que seja meu. Se é um substantivo masculino, feminino, singular ou plural, no português teria variação, né? Meu, minha, meus, minhas. No inglês é tudo my. Então eu falo my book, my books. Não tem diferença, tá bom? No possessivo. Eu vou alterar só no substantivo quando for necessário ali, né? Pro que eu estou falando, obviamente. Então tá. Quando um ser humano do sexo masculino, he, for dono de algo, o possessivo que a gente vai usar vai ser his. His book. Quando for um ser humano do sexo feminino, she, o possessivo que a gente vai usar vai ser her. Her book. Quando for um objeto, tá? It, o possessivo que eu vou usar vai ser its. Mas não é comum a gente usar com objetos inanimados. Mas, por exemplo, quando eu estiver falando do meu cachorro. O meu cachorro é muito comilão. A comida dele está sempre disponível para ele. Tá bom? Então, esse dele, pela norma culta, tem que ser its, tá? Por que eu disse pela norma culta? Porque na linguagem formal, acaba que nós humanizamos os animais, né? Principalmente nossos pets. Então, se você estiver falando lá, fazendo uma postagem nas redes sociais, mandando uma mensagem para uma amiga, enfim, você pode usar he, she, his, her para o seu bichinho de estimação. Mas pela norma culta, em situações formais, você vai ter que usar its. It's food, ok? E aí, tomem cuidado, esse its não tem apóstrofo, isso aqui é uma palavra inteira, tá? Its com apóstrofo é a contração, né, a junção da palavra it com o verbo is. It is, contraído, its, com apóstrofo. Aqui não tem porque é o possessivo, tá joia? Então, gente, olha só, lá no caso possessivo do nome, eu uso o nome da pessoa para falar, né? Então, por exemplo, eu posso falar assim, o nome é o substantivo, né? Eu posso falar my friend's house, a casa da minha amiga. Mas vamos supor que eu já estou falando com você sobre a minha amiga. Então, quando eu for usar a posse, eu quero falar a casa dela. Aí eu vou usar her house, tá bom? E também situações que não faria sentido usar o nome. Por exemplo, eu não vou virar para você e falar assim, Raíssa's glasses. Eu vou falar my glasses, ok? Então, beleza. Então, o possessive adjective, ele serve para indicar quem é o dono. Mas eu sempre tenho que falar de que ele é dono, tá bom? A gente vai saber quem é o dono pelo contexto, mas a gente sempre tem que usar com o substantivo. É por isso que ele é chamado de adjetivo. Então, eu sempre vou ter que colocar do que a pessoa é dona ali logo em seguida. Por isso que nos meus exemplos eu falei my book, his car, her job, its food, tá bom? Quando o dono for você ou vocês, you, não tem alteração no sujeito, né? No possessivo também não, a gente sempre vai falar your. Então, se eu virar para uma pessoa, quero saber o nome dela, what's your name? Ela vai me responder, my name is... tarará. Agora, eu cheguei para duas crianças e estou perguntando o nome delas. What's your name? A frase vai ser a mesma. Vamos supor que a mais velha vai responder pelas duas. Aí ela vai falar, our names are... né? Os nossos nomes são, porque aí já virou o quê? Nós, aí ela tá usando nossos, nossos, né? Vai virar our, tá bom? Então, quando nós somos donos, our.
Cuidado, que tem a mesma pronúncia de hour, hora, né? Mas a hora se escreve com H, mas quando você estiver ouvindo, na hora de falar, também o contexto vai ser muito claro, não vai dar confusão não, tá bom? Quando eles ou elas forem donos de algo, você vai usar o possessivo their. Their house is great. A casa deles é ótima, por exemplo, tá bom? Então, relembrando, possessive adjective sempre com o substantivo depois. Eu falo do que é dono, tá bom? Gente, tem mais uma coisa para falar sobre isso, que é a seguinte questão. No português, às vezes a gente pode ter dúvidas. No inglês, a gente não vai ter com relação a quem é o dono, tá? Olha só. Vou apagar aqui para dar um exemplo. No português, eu falo assim: ela está em sua casa. Minha letra não ficou muito boa, né? Mas vamos lá. Ela está em sua casa. A casa é de quem? É a casa dela ou é a sua casa? Então, assim, no português, para essa frase funcionar, o contexto tem que estar bem claro, para a gente saber de quem que é a casa, aqui no caso. Essa frase solta dá uma certa ambiguidade. Mas no inglês não é assim. A gente tem um possessivo para cada pessoa. Então, se ela estiver na casa dela, eu vou falar she is in her house. Se ela estiver na sua casa, eu vou falar she is in your house. Tudo bem, gente? Fica claro, ainda que a frase esteja solta, tá bom? Então é isso, gente. Espero que eu tenha ajudado. Qualquer dúvida, pode deixar aí nos comentários. See ya!